Eu vou dar continuidade agora nesse vídeo aos artigos de lei condominial que podem ser muito interessantes para o síndico, né? Para o síndico, para o conselho, conselheiros, para todo mundo, mas para o síndico em particular. Não é para ele decorar, ele não é advogado, ele não tem necessidade de saber o número do artigo, mas se ele prestar atenção, ele vai perceber o seguinte: puxa vida, isso aqui eu acho que está na lei, eu preciso consultar lá o pessoal da administradora, eventualmente eles têm um advogado, ou o condomínio pode ter um advogado contratado. É importante o síndico saber algumas coisas da legislação condominial. Lembrando que não é só o Código Civil, tá bom? Tem o Código Civil, a lei condominial, tem a lei de locações que determina o que é despesa ordinária e extraordinária, enfim, Código Penal, tá? Quando trata de responsabilidade penal do síndico. Eu vou falar todos os artigos. Todo artigo está na descrição, sempre que você julgar necessário, para o vídeo. Lê o artigo. Se eu comentar algum parágrafo, inciso, dá uma paradinha, dá uma lidinha, volta pro vídeo. Não tem pressa, tá? Logo abaixo do artigo, eu coloco todo o link de todos os artigos que já foram comentados na sequência do Código Civil. Você clica lá, se você tiver interesse, e vai estudando, porque é importante para o síndico profissional ter esse conhecimento, tá bom? Hoje eu vou falar o primeiro artigo do Código Civil que trata do condomínio edilício, tá? Então, do capítulo condomínio edilício, o primeiro artigo é o 1331 e vai até o 1358A. Vamos nesse primeiro aqui, tá bom? Eu vou ler para vocês com muita tranquilidade, tá bom? Tá aqui embaixo, lembra, toda vez que você achar necessário, para o vídeo e dá uma lidinha, tá bom? No artigo. No caput, na cabeça, lá em cima está escrito o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condomínios. É o óbvio ululante. Parte comum é tudo aquilo que não é exclusivo. O que é o exclusivo? É a unidade e, eventualmente, a garagem, né? A garagem que pode ter uma escritura à parte, pode ter uma escritura junta com o condomínio. Na verdade, não é escritura, desculpa, matrícula. Uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Se essa matrícula for separada, ele pode vender para quem ele quiser, desde que seja condômino. Uma hora a gente vai comentar isso, tá? Se por acaso for junta, ele não pode, tá? E pode ser que lá na garagem não tenha vaga definida para aonde quiser, tá bom? E aí ela é considerada como parte comum, tá bom? Não é propriedade exclusiva, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tal como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais. Frações ideais é uma coisa importante, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando com muita tranquilidade, tá? No solo e nas outras partes comuns sujeitam à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, tá? Que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo a autorização expressa na convenção. Então, naqueles casos, por exemplo, que eu falei, a matrícula da garagem está separada da matrícula do apartamento. Isso existe, tá? Ele não vai poder vender para terceiros ou alugar se isso não tiver na convenção. Não importa se alguma assembleia decidir, não vai poder, tá bom? Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração central e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, a entrada do condomínio, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. É meio difícil você imaginar eles quererem vender, alugar a refrigeração, o logrador.
É praticamente impossível, mas é o que está escrito no parágrafo 2º e a gente tem que entender. Lembra, toda vez que você achar necessário, volta o vídeo, dá uma lidinha, para o vídeo, dá uma lidinha no artigo e tal, você vai ter como entender tudo, tá? No parágrafo 3º, cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal do solo e das outras partes comuns. Ou seja, quando você compra uma unidade do condomínio, de um condomínio, não faz parte somente dessa sua unidade a área exclusiva. Uma fração de toda a área comum também é sua, tá? Então, uma parte do jardim, uma parte de tudo, tá? Dos corredores, da casa de máquina, ou seja, todo o condomínio tem propriedade e essa propriedade está definida o quê? Pela fração ideal, tá bom? Vamos lá, parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária poderá ser privada do acesso ao logradouro público. O que é logradouro público? A rua, a avenida. E esse parágrafo aí, ele é meio óbvio, porque não dá para imaginar você ter alguma unidade, eu digo, por exemplo, unidades de casas, né? Condomínio de residências que tem tudo na horizontal. Fica difícil você imaginar que essas unidades não tenham todas acesso à rua. Por meio de rua ou por meio de passagem, eu acho que esse parágrafo é meio bobinho, né? Mas está na lei, tá? Ou seja, nenhuma unidade pode ser privada do acesso ao logradouro. E o parágrafo 5º, que é o último, o terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio, tá? Eu estou com dois problemas de dois condomínios que estão assim, o condômino do último andar, um tem unidades de cobertura e o outro não, um telhado simples, tá? Eles estão brigando porque está tendo problema de infiltração e eles estão brigando do seguinte, pô, quem paga é o condomínio ou é o condômino? Normalmente, pessoal, é difícil você imaginar um condomínio que não tem um telhado. Então, quem mora lá em cima, ele não pode ser responsabilizado por esse telhado. Por quê? Se ele não tivesse esse telhado, ia dar infiltração, vazamento, uma série de coisas. Todo condomínio precisa de um telhado. É difícil imaginar um condomínio que não tenha um telhado. Só que aqui ele fala o seguinte, que terraço de cobertura. Tá havendo uma discussão nos dois condomínios, eu recomendo, nós estamos pegando a escritura para ver se tem alguma definição, eu acho que não vai ter. Eu estou recomendando para os dois síndicos fazer o seguinte, olha, contrata um engenheiro civil para ele fazer um laudo, que de repente, com a matrícula, ele consegue ver a área construída, a fração ideal, ele consegue definir realmente se é do condomínio, é do condômino. Feito esse laudo, acabou. Nunca mais vocês vão ter problema. Num desses condomínios, já a segunda ou terceira vez está tendo assim infiltração do telhado e fica aquela disputa. A hora que o síndico, que o engenheiro definir, acabou. Esse síndico, os próximos que vierem, não vão ter mais dúvida, tá bom? Pessoal, com esse comentário, eu termino o artigo 1331. Logo na descrição está esse artigo e logo abaixo tá todos os artigos que eu já comentei com link. Você clica no link e você já vai para artigo por artigo. Puxa, mas eu quero ver todos. Não tem problema. Quando você entrar em qualquer um deles, vai ter essa mesma lista. Então, se você for na sequência, você vai pegar... Bom, eu acho que o primeiro foi o artigo 44 do Código Civil, que trata da questão de pessoa física e jurídica, tá? Você vai lá, vai ter todos, na sequência, você não vai perder nenhum, eu quero ver todos, não tem problema. Você vai ver todos na medida que você for chegando nos vídeos, você vai clicando no link para os outros artigos. Pessoal, é o que eu tinha que falar, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Até lá.